Olá para você que está acompanhando o programa UFSC Entrevista. Nosso tema principal de hoje é depressão e também vamos falar um pouco sobre a série Os 13 Porquês, que andou gerando muita discussão sobre o suicídio pela internet. E para conversar comigo sobre esse tema, a convidada de hoje é a psiquiatra Ana Michels, que também é professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom, para começar um pouquinho a abrir esse tema, eu queria que você pudesse explicar melhor para a gente o que é a depressão. Ela é uma doença? O que é a depressão? A depressão é uma doença, né? A gente poderia encerrar essa pergunta com ponto, a depressão é uma doença, né? Mas falar um pouquinho mais, a depressão, ela não é má vontade, ela não é preguiça, né? Ela não é mau humor, ela é uma doença que apresenta todo um quadro sintomatológico, né? Sintomas, características clínicas que precisam ser avaliadas e tratadas como tal. As pessoas às vezes confundem depressão com coisas que não tem nada a ver com o quadro, como por exemplo isso, né? A pessoa está de má vontade, a pessoa é mal-humorada, a pessoa está sempre reclamando da vida, né? Isso tudo podem ser sintomas de doença e às vezes são erroneamente vistas como uma coisa que denigre a imagem da pessoa que tem. Então a gente tem que ter muito claro isso, de que a depressão é sim uma doença, precisa ser avaliada e tratada como tal. Uhum. Muita gente, assim, às vezes pensa, eu estou muito triste, então eu estou com depressão. Existe essa diferença entre estar muito triste e estar com depressão? Sim, existe, né? As pessoas podem ter tristeza, uma tristeza imensa, intensa, e isso não ser depressão. Uma pessoa que passa por uma situação às vezes adversa, né? Perda de um familiar próximo, né? Ou mesmo uma situação como a perda de um emprego, uma situação conjugal, podem ficar muito tristes e podem também ficar com depressão, né? Para avaliar se aquilo que a pessoa está sentindo é tristeza ou é depressão, é necessário que a gente avalie o conjunto, né? O que ela sente e por quanto tempo e o quanto isso interfere na vida ou no dia a dia dessa pessoa. Então, para a gente poder dizer se aquilo é uma tristeza, se foi uma coisa momentânea, dura alguns dias, né, corresponde a uma determinada situação que a pessoa viveu ou está vivendo, isso pode ser uma tristeza, mesmo que seja muito grande. Agora, se isso começa a se prolongar, se isso começa a afetar várias áreas da vida da pessoa, a pessoa não consegue levantar da cama, a pessoa não consegue fazer as suas tarefas diárias, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue conviver com os seus, né? Às vezes não consegue nem tomar banho, né? Nem se alimentar, aí já começa a tomar uma proporção que tem características mais patológicas, mais de doença, né? Que seria a doença depressiva. Uhum. E existe alguma faixa etária, assim, onde a depressão é mais comum, de repente em adolescentes, ou não, às vezes pessoas que já se aposentaram, criam uma rotina diferente? Existe uma faixa etária onde é mais comum a pessoa Existe uma faixa etária onde é mais comum. Agora, a depressão é uma doença que ela pode atingir pessoas em qualquer idade, né? Tem crianças que têm depressão, tem idosos que têm depressão. Ela é mais comum entre mais ou menos os 20 e os 50 anos. Mas ela atinge muito adolescentes, ela atinge muito pessoas também na terceira idade e atinge também criança. Então é uma doença que pode atingir as pessoas em qualquer idade, tendo esse ponto mais intenso, né, em que a prevalência é maior que a idade adulta, mais ou menos. E existe algum número, assim, algum dado da depressão no Brasil hoje? No Brasil eu não sei exatamente. O que eu sei é que a depressão ela atinge mais ou menos em torno de 10 a 15% das pessoas, né? Sendo que as mulheres têm mais do que os homens. Não se sabe exatamente por quê, talvez por razões hormonais, culturais, e também porque a depressão, às vezes, ela se mostra um pouco diferente nos homens. Ou também porque os homens procuram menos ajuda, a gente avalia menos, né? Mas ela é mais comum nas mulheres. Em termos de, assim, mundo, a gente pode dizer que mais ou menos 10% das pessoas, 10 a 15%, às vezes se a gente pegar só a população feminina um pouco mais até, tem depressão, né? Alguns dados da OMS
puxa um pouco para baixo, mas em termos de literatura psiquiátrica, a gente vê que tem um pouco mais, né? Em torno de 10 a 15%. A OMS fala em 6%, mais ou menos. O Brasil, ele dentro da América Latina, ele é o país em que a prevalência de depressão é maior, né? E dentro das Américas, ele é o segundo, perde só para os Estados Unidos. Então, a gente vê bastante depressão no Brasil. Agora, eu não tenho um dado assim, de números para te dizer quantos brasileiros têm depressão. Mas é um número bem alto, né? O bem Brasil alto, ser o 10%, segundo, né? O Brasil ser o segundo é bastante alto. Normalmente o Brasil é que todo mundo caracteriza que é a festa, tudo mais, e aí tem uma taxa tão alta de depressão. Isso às vezes mascara, né? As pessoas às vezes só mostram isso, né? E não mostram o resto. E como que é feito normalmente o diagnóstico para saber se essa pessoa tem depressão ou se ela só passa por algum momento difícil, alguma coisa assim? Esse diagnóstico a gente diz que é um diagnóstico feito clinicamente, né? Não tem nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame de imagem do tipo ultrassom, raio-x, ressonância, tomografia, que mostre que a pessoa está deprimida, né? Não adianta fazer um exame para pesquisar vitaminas, falta de algum eletrólito, de alguma substância. Isso não dá diagnóstico de depressão. Às vezes a gente pede exames para os pacientes com depressão para descartar algumas doenças que podem dar um quadro parecido com depressão. Mas para fazer diagnóstico de depressão, a gente precisa conversar com a pessoa, fazer o que a gente chama de um checklist, né? Ver quais são os sintomas que ela apresenta, o tempo de duração desses sintomas, o impacto desses sintomas na vida da pessoa, para então poder fazer um diagnóstico que é basicamente clínico. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente já volta.